Naquele dia, escrevi uma longa carta para Nino. Listei os problemas que, na minha opinião, complicavam a vida de nossa filha. Suas irmãs tinham um pai que dava atenção a elas. Ela, não. Sua amiga de brincadeiras, a filha de Lila, tinha um pai afetuosíssimo. Ela, não. Eu estava sempre viajando a trabalho e me via forçada a deixá-la com frequência. Enfim, Ima corria o risco de crescer se sentindo sempre em desvantagem. Enviei a carta e esperei que ele desse notícias. Como isso não aconteceu, decidi telefonar para a casa dele. Eleonora atendeu. Ele não está, disse apática. Está em Roma. Poderia lhe dizer por gentileza que minha filha precisa dele? Sua voz se rompeu na garganta. Depois se recompôs. Também os meus não veem o pai há pelo menos 6 meses. Ele a deixou? Não, ele nunca deixa ninguém. Ou você tem a força de deixá-lo, e nisso você foi excelente, eu a admiro. Ou ele vai, vem, desaparece, reaparece como e quando lhe convém. Pode dizer a ele que eu liguei e que, se não aparecer logo, eu vou localizá-lo e vou levar a menina ao lugar onde ele estiver. Desliguei. Foi preciso um tempo para que Nino se decidisse a telefonar, mas por fim o fez. Como de costume, comportou-se como se tivéssemos estado juntos poucas horas antes. A voz era energética, alegre, me fez muitos elogios. Cortei a conversa e perguntei: Recebeu minha carta? Recebi. E por que não respondeu? Porque não tenho um minuto de tempo. Então enche o tempo e rápido. Ima não está bem. Falou de má vontade que voltaria a Nápoles no fim de semana. Obriguei-o a vir almoçar no domingo. Insisti em que, nessa ocasião, ele não conversasse comigo, não brincasse com Dedê e Elsa, mas se concentrasse por um dia inteiro em Ima. Essa sua visita, disse, deve se tornar um hábito. Seria ótimo se você viesse uma vez por semana, mas não lhe peço nem isso. Não espero esse gesto de você, mas uma vez por mês é necessário. Respondeu num tom grave que viria toda semana, prometeu, e naquele momento seguramente estava sendo sincero. O dia em que esse telefonema ocorreu já não me lembro, mas nunca me esquecerei daquele momento, daquele em que às 10 horas da manhã, todo elegante, Nino apareceu no bairro ao volante de um carro de luxo, novo e reluzente. Era 16 de setembro de 1984. Eu e Lila tínhamos completado 40 anos havia pouco. Tina e Ima estavam quase com 4 anos. Disse a Lila que Nino viria almoçar em minha casa. Falei. O obriguei a isso. Quero que passe o dia com Ima. Esperei que ela compreendesse que, pelo menos naquele dia, não era o caso de me trazer Tina, mas ela não me entendeu ou não quis entender. Ao contrário, se mostrou solícita e exclamou: Vou dizer à minha mãe que cozinhe para todos e podemos almoçar aqui em casa, que tem mais espaço. Aquilo me surpreendeu, me deixou nervosa. Ela detestava Nino. O que ela queria aquela intrusão? E recusei e disse: Eu cozinho. E reiterei que o dia seria dedicado a Ima. Não havia espaço nem tempo para outra coisa. Mas às 9 em ponto, no dia seguinte, Tina subiu o lance de escada com seus brinquedos e bateu na minha porta. Estava impecável, as trancinhas muito pretas, os olhos brilhando em simpatia. Deixei-a entrar, mas logo tive de brigar com Ima, que ainda estava de pijama, sonolenta, sem tomar o café da manhã, e no entanto queria começar a brincar imediatamente. Como se recusava a me obedecer, fazendo caretas e rindo com a amiga, fiquei furiosa. Fechei Tina, estarrecida com meu tom, num quarto para que brincasse sozinha. E então obriguei Ima a se arrumar. Não quero, ela gritou o tempo todo. E disse a ela: Você precisa se vestir, papai já está chegando. Há dias eu vinha lhe avisando, mas ao ouvir aquela palavra, ela se rebelou ainda mais. Eu mesma, ao recorrer a ela para comunicar a iminência da chegada, fiquei ainda mais nervosa. A menina se retorcia, berrava: Não quero papai. Como que papai fosse um remédio repulsivo. Não achava que se lembrasse de Nino, não estava expressando uma rejeição àquela determinada pessoa. E pensei, talvez eu tenha errado ao forçá-lo a vir. Quando Ima fala que não quer papai, está dizendo que não quer qualquer um. Quer Enzo, quer Pietro, quer o que Tina tem, e suas irmãs também. Nessa altura me lembrei de outra menina. Ela não havia protestado, não aparecera em nenhum momento. Tinha vergonha do meu comportamento. Tina não tinha nenhuma responsabilidade pelas tensões daquele dia.
Chamei-a com ternura. Ela se apresentou toda contente e sentou num banquinho no canto do banheiro para me dar conselhos sobre como fazer em imã trancinhas idênticas às suas. Minha filha se acalmou, deixou que a enfeitasse sem protestar. Por fim, as duas foram correndo brincar e eu fui tirar Dedê e Elsa da cama. Elsa pulou muito alegre, estava feliz de ver Nino e ficou pronta em muito pouco tempo. Já Dedê passou um tempo infinito no banheiro e só saiu de lá quando eu comecei a berrar. Não consegui aceitar sua transformação. Sou repugnante, disse com lágrimas nos olhos, e foi se trancar no quarto gritando que não queria ver ninguém. Então fui depressa cuidar de mim. Já não me importava minimamente com Nino, mas não queria que me visse desleixada e envelhecida. Além disso, eu temia que Lila aparecesse e sabia muito bem que ela, quando queria, era capaz de concentrar totalmente o olhar de um homem sobre si. Eu estava agitada e, ao mesmo tempo, sem ânimo. Nino chegou excepcionalmente pontual e subiu a escada carregado de presentes. Elsa correu para esperá-lo no patamar, sendo logo seguida por Tina e depois, com cautela, por Ima. Notei o tique em seu olho direito. Lá vem papai, lhe disse. E ela fez desanimadamente que não. Mas Nino se comportou bem. Já nas escadas começou a cantarolar. Onde está minha pequena Ima? Preciso lhe dar 3 beijos e uma mordidinha. Quando apareceu no patamar, disse oi a Elsa, puxou distraidamente uma trancinha de Tina e agarrou a filha, a encheu de beijos, lhe disse que nunca tinha visto cabelos tão lindos, elogiou o vestidinho, sapatinhos e tudo. Já em casa, não me fez sequer um sinal de cumprimento. Em vez disso, se acomodou no chão, ajeitou o imã sobre suas pernas cruzadas e somente então deu mais corda a Elsa e cumprimentou calorosamente Dedê, que se aproximara dele com um sorriso tímido. Vi que Tina estava perplexa. Os estranhos, todos eles, ficavam encantados com ela e a mimavam assim que punham os olhos nela. Mas Nino tinha começado a distribuição de presentes e por enquanto a ignorava. Então ela se dirigia a ele com uma vozinha carinhosa, tentou sentar em suas pernas ao lado de Ima, não conseguiu e se apoiou em seu braço, pousando a cabeça com ar lânguido no ombro dele. Nada. Nino deu um livro a Dedê, outro a Elsa, e então se concentrou na filha. Comparara de tudo para ela. Esperava enquanto ela desembrulhava um presente e logo lhe dava outro. Irma me pareceu agradecida, comovida. Olhava aquele homem como se ele fosse um mágico que viera fazer maravilhas somente para ela. E quando Tina tentava pegar uma lembrancia, ela estrelava. É meu. Tina imediatamente se retraiu fazendo beicinho. Então a peguei no colo e lhe disse, venha com a tia. Só nesse momento, Nino se deu conta de que estava exagerando, meteu a mão no bolso, tirou uma caneta que parecia cara e lhe disse: esta é para você. Recoloquei a menina no chão, ela pegou a caneta sussurrando um obrigado, e ele de fato pareceu notá-la pela primeira vez. Senti que falou espantado. Você é idêntica à sua mãe. Posso escrever meu nome para você? Perguntou séria. Você já sabe escrever? Sei. Nino tirou do bolso um papel dobrado. Ela o apoiou no assoalho e escreveu: Tina. Que incrível, ele elogiou. Mas no instante seguinte procurou meu olhar, temendo ser censurado, e, para remediar, virou-se para a filha. Aposto que você também é incrível. Ima quis provar a ele que era. Agarrou a caneta da amiga, rabiscou a folha muito concentrado. Ele se derramou em elogios, embora Elsa já torturasse a irmã. E Tina tentasse em vão recuperar a caneta, dizendo: também sei escrever outras palavras. Por fim, para encerrar o assunto, Nino se levantou carregando a filha e disse: agora vamos ver o carro mais lindo do mundo. E levou todas para fora. Ima no colo, Tina tentando pegar sua mão, Dedeu puxando para si e Elsa se apropriando da caneta com um gesto voraz. A porta se fechou. Escutei a voz grossa de Nino pelas escadas. Prometia comprar docinhos e dar uma volta de carro com elas, enquanto Dedê, Elsa e as duas pequenas gritavam de entusiasmo. Imaginei Lila no andar de baixo, trancada no apartamento em silêncio, ouvindo aquelas mesmas vozes que chegavam aos meus ouvidos. A nos separar apenas a lâmina do pavimento. No entanto, ela sabia encurtar ainda mais a distância ou expandi-la segundo o humor, a convivência e os movimentos de sua cabeça agitada como o mar quando a lua o arrebata inteiro e o puxa para cima. Arrumei a casa, cozinhei, pensei que Lila, embaixo, estava fazendo o mesmo.
Ambas esperávamos ouvir de novo a voz de nossas filhas, os passos do homem que tínhamos amado. Ocorreu-me que ela deve ter reconhecido muitas vezes os traços de Nino em Ima, assim como ele agora reconheceu em Tina os traços dela. Em todos aqueles anos, ela sempre sentira aversão ou sua preocupação afetuosa com a menina também despendia naquela semelhança. Ainda era secretamente atraída por Nino? Agora estaria espreitando na janela? Tina conseguiu que ele a segurasse pela mão, e ela olhava a filha ao lado daquele homem magro e altíssimo, pensando: se as coisas tivessem acontecido de outro jeito, poderia ser filha dele? O que estaria planejando? Daqui a pouco subiria ao meu apartamento para me magoar com um comentário pérfido? Ou abriria a porta de casa justo quando ele estivesse passando na frente, voltando com as 4 meninas, o convidaria a entrar e depois me chamaria lá de baixo, e eu seria forçada a convidar ela e Enzo para almoçar? O apartamento estava em completo silêncio, mas lá fora os sons do domingo se misturavam, os sinos do meio-dia, os gritos dos vendedores da feira, a passagem dos trens na triagem, o tráfego de caminhões rumo aos canteiros de obra abertos todos os dias da semana. Nino com certeza deixaria que as meninas se enchessem de doces, sem pensar que depois não tocariam na comida. Eu o conhecia bem, atendia a todos os pedidos, comprara de tudo sem pestanejar, exagerara. Assim que o almoço ficou pronto e a mesa posta, fui para a janela que dava para o estradão. Queria chamá-los para dizer que estava na hora de voltar, mas as bancas da feira impediam a visão e só consegui enxergar Marcelo passeando entre minha irmã e Silvio. A imagem de cima do estradão me deu uma sensação de angústia. Os feriados sempre me pareceram um verniz que oculta a degradação, mas naquela oportunidade a impressão ganhou força. O que eu estava fazendo naquele lugar, porque continuava vivendo ali quando tinha dinheiro suficiente para me instalar em qualquer lugar? Tinha dado muita linha a Lila, tinha deixado que reatasse muitos nós. Eu mesma havia acreditado que, recuperando publicamente minhas origens, seria capaz de escrever melhor. Tudo me pareceu mais feio, senti uma forte repulsa até pela comida que preparei. Depois reagi, escovei o cabelo, verifiquei se estava bom e saí. Passei quase na ponta dos pés diante da porta de Lila. Não queria que ela me ouvisse e resolvesse vir comigo. Do lado de fora havia um forte cheiro de amêndoas torradas. Olhei ao redor. Primeiro vi Dedê e Elsa. Estavam comendo algodão doce e examinando uma banca cheia de bugigangas, pulseiras, brincos, colares, presilhas para cabelo. Perto delas notei Nino, parado na esquina. Um segundo depois percebi que estava se dirigindo a Lila, bonita como quando queria encantar, e Enzo, sério, de senho franzido. Ela carregava a imã e a menina mexia em sua orelha, como fazia sempre com a minha quando se sentia negligenciada. Lila deixava que ela a puxasse sem se retrair. De tanto que parecia absorvida por Nino, que conversa vai, conversa vem com ela, cedeu de modo satisfeito, sorrindo e gesticulando com os braços compridos, as mãos longas. Fiquei furiosa. Então era por isso que Nino saíra e desaparecera. Era assim que cuidava da filha. Chamei ele, não me ouviu. Quem se virou foi Dedê, que riu com Elsa da minha voz fina demais, como sempre faziam quando eu gritava. Chamei de novo. Queria que Nino se despedisse imediatamente e voltasse para casa sozinho, só com minhas filhas. Mas havia o assovio ensurdecedor do vendedor de amendoins e o barulho de um caminhão que passava vibrando inteiro e levantando poeira. Bufei, fui até eles. Por que Lila estava carregando minha filha? Qual a necessidade daquilo? E por que Ima não estava brincando com Tina? Não cumprimentei ninguém, disse a Ima. O que você está fazendo no colo? Você já é grande, venha cá. E a tirei de Lila e a coloquei no chão. Então me virei para Nino. As meninas precisam almoçar, já está pronto. No entanto, percebi que minha filha continuava agarrada à minha saia, não saíra para brincar com uma amiga. Olhei ao redor, perguntei a Lila: Tina está onde? Ela ainda trazia no rosto a expressão de cordial concordância com que até um minuto atrás estava escutando Nino. Deve estar com Dedê e Elsa, disse. E respondi: Não está. Queria que cuidasse da filha dela com Enzo, em vez de meter entre a minha e o pai no único dia em que ela se mostrava disponível. Porém, enquanto Enzo olhava em torno à procura de Tina, Lila continuou conversando com Nino. Falou-lhe das vezes em que Gennaro desaparecera.
Riu e disse: Teve uma saída e teve uma manhã em que ninguém o encontrava. Todos tinham saído da escola e ele não estava lá. Fiquei apavorada. Imaginei as piores coisas, mas ele estava tranquilo nos jardinzinhos. E foi justamente ao se lembrar daquele episódio que ela perdeu a cor. Seus olhos se esvaziaram, perguntou a Enzo com voz alterada. Você encontrou? Onde ela está? Procuramos Tina por todo o estradão, depois em todo o bairro, depois de novo no estradão. Muitos se juntaram a nós. Veio o Antônio, veio o Carmen, veio o Roberto, o marido de Carmen, e até Marcelo Solara mobilizou seu pessoal e circulou pessoalmente pelas ruas até tarde da noite. Lila agora se parecia com Melina, corria para cima e para baixo sem uma lógica, mais louco que ela parecia Enzo. Gritava, brigava com os vendedores ambulantes, ameaçava coisas terríveis, queria vasculhar em seus carros, caminhonetes e carretas. Os guardas precisaram intervir para acalmá-lo. A cada momento parecia que Tina tinha sido localizada e todos davam um suspiro de alívio. A menina era conhecida de todo mundo. Não havia quem não jurasse que havia encontrado um minuto antes parada naquela banca, ou naquela esquina, ou no pátio, ou nos jardinzinhos, ou na direção do túnel com um homem alto, com um baixo. Mas cada indício se mostrou ilusório. As pessoas perderam a confiança e a boa vontade. Durante a noite se estabeleceu o boato que acabou prevalecendo. A menina tinha descido da calçada correndo atrás de uma bola azul, mas justo naquele momento estava vindo um caminhão. O caminhão era uma massa cor de lama e avançava numa velocidade irregular, trepidando e balançando pelos buracos do estradão. Ninguém tinha visto mais nada, mas se escutara o choque que passou diretamente do relato à memória de qualquer um que escutasse. O caminhão não havia freado, nem sequer diminuíra a marcha, e desapareceu no fundo do estradão com o corpo de Tina, com as trancinhas. Não ficou no asfalto nem uma gota de sangue. Nada, nada, nada. Naquele nada se parecera o veículo e se perdeu para sempre a menina. Segunda parte do livro. Velhice. História do rancor. Fui embora de Nápoles definitivamente em 1995, quando todos diziam que a cidade estava renascendo. Mas agora já não acreditava muito nessas ressurreições. Durante os anos, tinha visto o advento de uma nova estação ferroviária, o tímido despontar do arranha-céu na Via Novara, os edifícios navegantes da Escâmpia, a proliferação dos prédios altíssimos e reluzentes sobre pedregulho cinzento da Arenátia, da Via Tadeu, da Sessa, da Piazza Nazionale. Aquelas construções concebidas na França ou no Japão e surgidas entre Portinelli, com a viciosa lentidão habitual, num ritmo contido, logo perderam todo o esplendor e se transformaram em tocas para desesperados. Que ressurreição era essa? Apenas uma maquiagem de modernidade espalhada aqui e ali ao acaso, como muita, sobre o rosto corrompido da cidade. Sempre era assim. O truque do renascimento suscitava esperanças e depois trincava, tornava-se crosta sobre crostas antigas. Por isso, justamente quando ocorria a obrigação de permanecer na cidade para defender sua recuperação sob a égide do ex-partido comunista, eu decidi ir embora para Turim, atraída pela possibilidade de dirigir uma editora que na época se mostrava cheia de ambições. Depois dos 40, o tempo começou a voar e eu não conseguia mais acompanhá-lo. O calendário real tinha sido substituído por aquele dos prazos contratuais. Os anos saltavam de uma publicação a outra. Eu fazia um enorme esforço para atribuir uma data aos acontecimentos que diziam respeito a mim, às minhas filhas, e as encostava dentro da escrita, que me tomava cada vez mais tempo. Quando tinha ocorrido tal coisa? E aquela outra? De modo quase refletivo, me orientava pela data de lançamentos dos meus livros. Aliás, livros eu já tinha publicado muitos, e eles me trouxeram certa autoridade, uma boa fama, uma vida abastada. Com o tempo, o peso das filhas se atenuaram. Dedê e Elsa, primeiro uma, depois outra, tinham ido estudar em Boston incentivadas por Pietro, que fazia 7 ou 8 anos tinha uma cátedra em Harvard. Estavam bem com o pai, com exceção das cartas em que se queixavam do clima infame e do pedantismo dos bostonianos. Estavam satisfeitas com a situação e com o fato de terem escapado às escolhas que eu lhes havia imposto tempos atrás. Naquela altura, Ima sonhava em fazer como as irmãs. O que eu estava fazendo no bairro?
Se no início o lugar favorecera a minha imagem de escritora, que mesmo podendo viver longe dali, permanecera numa periferia perigosa para continuar se nutrindo de realidade, agora eram muitos intelectuais que se vangloriavam do mesmo lugar comum. Além disso, meus livros tinham tomado outros rumos e a matéria do bairro acabara num canto. Sendo assim, não era hipocrisia gozar de certa notoriedade, viver cheia de privilégios e, no entanto, me autolimitar, residir num espaço onde eu só podia registrar como incômodo a deterioração da vida de meus irmãos, de minhas amigas, de seus filhos e netos, talvez até da minha última filha. Na época, Ima era uma menina de 14 anos, muito estudiosa, e eu não deixava falar nada a ela. Mas quase sempre falava em dialeto duro e tinha colegas de escola que não me agradavam. Eu ficava tão ansiosa quando a via sair depois do jantar que ela frequentemente acabava desistindo e ficando em casa. E, quando estava na cidade, eu também levava uma vida limitada. Tinha amigas e amigos de Nápoles culta, deixava que me cortejassem e estabelecia relações que, porém, duravam pouco. Até os homens mais brilhantes em pouco tempo se revelavam desiludidos, ressentidos, com a má sorte, espirituosos e, no entanto, sutilmente maldosos. Às vezes, eu tinha a impressão de que me desejavam apenas para me mostrar seus originais, para me perguntar sobre a televisão ou cinema, em alguns casos, para conseguir dinheiro emprestado que depois nunca mais devolviam. Às vezes, eu fazia cara de paisagem e fingia não entender, me esforçando para ter uma vida social e sentimental. Mas sair de casa à noite vestida com alguma elegância não era uma diversão, só me dava angústia. Certa vez, não consegui fechar o portão a tempo e fui atacada e roubada por dois meninos de não mais de 13 anos. O taxista que aguardava ali perto nem pôs a cara na janela do carro. Por isso, no verão de 1995, fui embora de Nápoles levando o imã. Aluguei uma casa às margens do Pó, bem em frente à Ponte Isabela. Minha vida e da minha terceira filha melhoraram imediatamente. A partir dali ficou mais fácil refletir sobre Nápoles, escrever sobre ela e estimular que escrevessem com lucidez a seu respeito. Amava minha cidade, mas arranquei do peito qualquer defesa protocolar. Ao contrário, me convenci de que o desconforto em que mais cedo ou mais tarde o amor terminava era uma lente para observar todo o Ocidente. Nápoles era a grande metrópole europeia, onde, com maior clareza, a confiança na técnica, na ciência, no desenvolvimento econômico, na bondade natural, na história que conduz necessariamente ao melhor e na democracia, se revelara com grande antecipação, totalmente desprovida de fundamento. Ter nascido nesta cidade, cheguei a escrever certa vez pensando não em mim, mas no pessimismo de Lila. Serve apenas para isto: saber desde sempre, quase por instinto, aquilo que hoje, entre mil distinções, todos começam a afirmar. O sonho de um progresso sem limites é, na verdade, um pesadelo cheio de fúria e de morte. No ano 2000, Ima foi estudar em Paris e fiquei sozinha. Tentei convencê-la de que não era necessário, mas, como muitas de suas amigas tinham feito a mesma escolha, ela não quis ficar para trás. A princípio, a coisa não me pesou muito, eu tinha uma vida cheia de compromissos, mas em 2 anos comecei a sentir a velhice. Era como se eu estivesse despontando com o mundo dentro do qual me afirmara. Apesar de ter vencido dois prêmios prestigiosos em épocas distintas e com obras diferentes, eu agora vendia pouquíssimo. Em 2003, só para dar um exemplo, eu, com os 13 romances e os 2 volumes de ensaios, eu tinha na bagagem me renderam no total 2.323 euros brutos. Naquela altura, tive de admitir que meu público não esperava mais nada de mim e que leitores mais jovens, seria melhor dizer às leitoras, desde o início eu fui lida sobretudo por mulheres. Tinham outros gostos, outros interesses. Os jornais também deixavam de ser uma fonte de renda. Quase não se lembravam de mim, me chamavam cada vez menos para colaborações ou pagavam uma ninharia quando pagavam. Quanto à televisão, depois de algumas boas experiências nos anos 90, tentei levar adiante um programa vespertino dedicado aos clássicos da literatura grega e latina, uma ideia que só tinha vingado graças ao apreço de alguns amigos, entre eles Armando Galliani, que tinha uma transmissão no Canal 5, mas também boas relações com a TV pública. O resultado foi um fiasco indiscutível e desde então não tive outras oportunidades de trabalho.
Um vento adverso também começara a soprar na editora que eu tinha dirigido por anos. No outono de 2004, fui substituída por um jovem muito esperto, de pouco mais de 30 anos, e reduzida à condição de consultora externa. Eu já estava com 60 anos e me senti no final de meu percurso. Os invernos em Turim eram muito frios, os verões muito quentes, as classes cultas bem pouco acolhedoras. Eu andava nervosa, dormia pouquíssimo. Os homens agora nem me notavam. Da varanda eu olhava pó, os remadores, a colina, e me entediava. Comecei a ir a Nápoles com mais frequência, mas já não tinha vontade de reencontrar parentes e amigos e parentes não tinham vontade de me rever. Visitava apenas Lila, mas muitas vezes por escolha minha, nem mesmo ela. Eu ficava incomodada. Nos últimos anos, ela se apaixonara pela cidade com um barrismo que me parecia tosco, e eu preferia passear sozinha na Via Caracciolo, ou subir ao Vemoro, ou perambular pela Tribunale. Foi assim que, na primavera de 2006, fechada num velho hotel no Corso Vittorio, por causa de uma chuva que não parava nunca, escrevi, para passar o tempo, em poucos dias, uma novela que não mais de 80 páginas, ambientada no bairro que falava de Tina. Escrevi rapidamente para não me dar tempo de inventar. Disso surgiram páginas secas e diretas. A história só tomava um rumo fantasioso no final. Publiquei a narrativa no outono de 2007 com o título de Uma Amizade. O livro foi recebido com grande entusiasmo, ainda hoje vende muito bem. As professoras o aconselham às alunas como literatura de verão. Mas eu detesto. 2 anos antes, quando o cadáver de Guilhola foi encontrado nos jardinzinhos, uma morte por infarto em solidão de uma esqualidez terrível, Lila me fizera prometer que nunca escreveria sobre ela. No entanto, sim, eu escrevi, e o fiz de maneira mais direta. Por alguns meses, achei que tinha escrito meu livro mais bonito. Minha fama de autora ganhou novo impulso. Fazia muito tempo que não obtinha tanta aprovação. Porém, quando em fins de 2007, já em clima natalino, fui apresentar uma amizade na Feltrinelli, na Piazza de Martiri, de repente me envergonhei e temi encontrar Lila na plateia, quem sabe na primeira fila, pronta a intervir para me pôr em dificuldade. Mas a noite correu muito bem e eu fui muito festejada. Quando voltei ao hotel, um pouco mais confiante, tentei ligar para ela, primeiro no fixo, depois no celular, depois de novo no fixo. Ela não atendeu. Não me atendeu nunca mais. Não sei contar a dor de Lila, o que aconteceu a ela e que talvez estivesse à espreita desde sempre em sua vida não foi a morte de uma filha por doença, por acidente, por um ato de violência, mas sua repentina desaparição. A dor não a coagulou em torno de nada, não lhe soprou um corpo inerte ao qual se agarrar em desespero, não celebrou o funeral de ninguém, não pôde deter-se diante de um corpo que antes caminhava, corria, falava, a abraçava e depois se reduzira a algo arruinado. Lila se sentiu, acho, como se um membro que até minutos antes era parte de seu corpo tivesse perdido forma e substância sem ter sofrido traumas. Mas não conheço o suficiente o sofrimento que se abateu sobre ela. Não consigo sequer imaginá-lo. Nos 10 anos que se passaram desde a perda de Tina, apesar de continuar morando no mesmo prédio, apesar de encontrá-la todos os dias, jamais a vi chorar nem assistir a crises de desespero. Depois da primeira busca pelo bairro, dia e noite à procura absurda da filha, cedeu como se estivesse cansada demais. Sentou-se ao lado da janela da cozinha e não se moveu por um longo período, embora dali se avistasse apenas um trecho da ferrovia e um pouco de céu. Depois se levantou e recomeçou a vida normal, mas sem nenhuma resignação. Os anos passaram, piorando ainda mais seu caráter, e ela semeou em torno de si mal-estar e medo, envelheceu estrelando, brigando. A princípio falava de Tina em qualquer ocasião e com qualquer um. Agarrava-se ao nome da pequena como que para pronunciá-lo, e isso servisse para trazê-la de volta. Mas depois se tornou impossível mencionar aquela perda em sua presença. Se eu fizesse, ela em poucos segundos se livrara de mim com maus modos. Demonstrou apreciar apenas uma carta de Pietro, sobretudo, acho, porque ele conseguira escrever de maneira afetuosa sem jamais aludir a Tina.
Ainda em 1995, antes de eu partir, ela agia como se nada tivesse ocorrido, salvo em raríssimas ocasiões. Certa vez, Pinúcia falou da menina como de um anjinho que velava sobre todos nós. Lila lhe disse: Suma daqui. Ninguém no bairro deu crédito às forças da ordem e aos caos jornalistas. Homens, mulheres, até bandos de meninos procuraram Tina durante dias e semanas, ignorando polícia e televisão. Todos os parentes, todos os amigos se mobilizaram. O único que só se fez vivo em duas ocasiões e por telefone com frases genéricas que só serviam para confirmar: Eu não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Eu tinha acabado de entregar a menina Lina e a Enzo. Foi Nino. Mas não me surpreendeu. Ele era um desses adultos que, quando brincam com uma criança e a criança cai ralando o joelho, parecem criança também e temem que alguém lhes diga: Foi você quem deixou ela cair. De resto, ninguém deu importância a ele e esquecemos em poucas horas. Enzo e Lila confiaram sobretudo em Antônio, que adiou mais uma vez a partida para a Alemanha só para encontrar Tina. Fez isso por amizade, mas também, como ele mesmo esclareceu, pela nossa surpresa, por ordem de Michele Solara. Os Solara se empenharam mais que qualquer um naquele episódio do desaparecimento da menina, e devo dizer, deram grande visibilidade ao seu empenho. Mesmo sabendo que seriam tratados de modo hostil, apresentaram-se uma noite na casa de Lila com o tom de quem fala em nome de toda a comunidade e juraram que fariam de tudo para que Tina voltasse sã e salva para seus pais. Lila os fixou por todo o tempo, como se os visse sem os escutar. Enzo, muito pálido, ouviu por alguns minutos e então gritou que eles é que tinham que levado sua filha. Disse ali em muitas outras ocasiões. Vociferou em toda parte. O Solaran tinha levado Tina porque ele e Lila sempre se recusaram a lhes dar uma cota dos lucros da Basic Site. Queria que ninguém objetasse algo para poder trucidá-lo. Mas ninguém nunca o contrariou em sua presença. Naquela noite, nem mesmo os dois irmãos objetaram. Compreendemos sua dor, disse Marcelo. Se me levassem Silvio, eu ficaria louco assim como você está. Esperaram que alguém acalmasse Enzo e foram embora. No dia seguinte, mandaram em visita de cortesia suas esposas, Guilhola e Elisa, que foram recebidas sem afeto, mas com mais gentileza. Em seguida, multiplicaram suas iniciativas. Provavelmente foram os Solaras que organizaram uma espécie de varredura tanto entre os vendedores ambulantes, que em geral estavam presentes nas festas do bairro, quanto entre os cigarros e ciganos dos arredores. E com certeza foram eles que lideraram um autêntico movimento de indignação popular contra a polícia, quando veio buscar com a sirene a toda a primeira Stefano, que na época teve seu primeiro ataque de coração e foi parar no hospital depois de Rino, que foi liberado em poucos dias, e por fim de Genaro, que chorou por horas, jurando que amava a irmãzinha acima de qualquer pessoa no mundo e jamais lhe faria mal. De resto, provavelmente foram os Solares que organizaram os turnos de vigilância em frente à escola fundamental, graças aos quais se encarnou por uma boa meia hora o pederasta sedutor de meninos, que até então não passava na fantasia popular. Um homem franzino de seus 30 anos, que mesmo não tendo filhos para acompanhar até a entrada e buscar na saída, apresentava-se igualmente no portão da escola. Foi espancado, conseguiu escapar e foi perseguido por gente enfurecida até os jardinzinhos. Ali certamente o teriam linchado caso não tivesse conseguido esclarecer que não era o que estavam pensando, mas um aprendiz do matino que busca de notícias. Depois daquele episódio, o bairro começou a se acalmar e as pessoas aos poucos se recolheram ao rame-rame da vida cotidiana. Como não se encontrou vestígio de Tina, tornou-se cada vez mais plausível o boato do caminhão atropelador. A hipótese foi levada a sério, seja pelos que se cansaram de procurar, seja por policiais e jornalistas. A atenção se deslocou para os canteiros de obra da região e ali parou um bom tempo. Foi naquela altura que reencontrei Armando Galiani, o filho da minha professora do liceu. Tinha abandonado a medicina, não conseguira entrar no parlamento das eleições em 83 e agora, graças a um canal fechado improvisadíssimo, estava experimentando jornalismo muito agressivo. Soube que o pai tinha morrido havia pouco mais de um ano e que a mãe estava morando na França, mas ela também não estava bem de saúde. Me pediu que o acompanhasse até Lila. Disse a ele que Lila estava péssima. Ele insistiu e eu liguei. Lila se esforçou para se lembrar de Armando,
Mas quando se recordou, ela, que até aquele momento nunca falara com nenhum jornalista, concordou em encontrá-lo. Armando explicou que estava fazendo uma reportagem sobre o pós-terremoto e que, circulando pelos canteiros, tinha ouvido falar de um caminhão desmantelado que fugira depressa por causa de um episódio terrível em que se envolvera. Lila o deixou falar e então disse: Você está inventando tudo isso. Estou contando o que sei. Você não se importa nada com o caminhão, com os canteiros. Nem com minha filha você se importa, na verdade. Você está me ofendendo. Não, vou ofendê-lo agora. Você era um merda de médico, um merda de revolucionário e agora é um merda de jornalista. Vá embora da minha casa. Armando fechou a cara, fez um sinal de despedida a Enzo e se retirou. Uma vez na rua, mostrou-se muito desolado. Falou: Nem essa grande dor foi capaz de mudá-la. Explique que eu só queria ajudar. Depois fez uma longa entrevista comigo e nos despedimos. Fiquei tocada por seus modos gentis, pela vigilância sobre as palavras. Devia ter passado por maus momentos, seja na época das escolhas de Nádia, seja quando se separara da esposa. Mas agora parecia uma boa forma. Havia transformado em cinismo condoído a antiga atitude de quem sabe tudo sobre a justa via anticapitalista. A Itália se tornou um poço escuro, disse em tom aflito, e todos nós acabamos dentro dele. Se você circula por aí, logo vê que as pessoas de bem já se entenderam. Que pena, Helena, que pena. Os partidos operários estão cheios de pessoas honestas que foram deixadas sem esperanças. Por que você está fazendo esse trabalho? Pelo mesmo motivo que você faz o seu. Ou seja, desde que não posso esconder atrás de nada, descobri que sou vaidoso. E quem lhe disse que eu também sou vaidosa? A comparação. Sua amiga não é. Mas lamento por ela, a vaidade é um recurso. Quando você é vaidoso, presta atenção em si e às suas coisas. Lina não tem vaidade, por isso perdeu a filha. Por um período acompanhei o trabalho dele, me pareceu competente. Foi ele quem localizou a carcaça queimada de um velho veículo nas bandas dos Ponte Rossi, e foi ele quem relacionou ao desaparecimento de Tina. O caso despertou certo clamor. A notícia se espalhou pelos jornais nacionais e circulou por uns dias. Depois se apurou que não havia nenhum nexo possível entre o veículo queimado e o sumiço da menina. E Lila me disse: Tina está viva. Nunca mais quero ver aquele escroto. Não sei quanto tempo ela acreditou que sua filha ainda estava viva. Quanto mais Enzo se desesperava, destruído pelas lágrimas e pela raiva, mais Lila dizia: Você vai ver que a trarão de volta. Com certeza nunca acreditou no caminhão pirata. Disse que teria percebido imediatamente, que antes de qualquer um teria ouvido choque, ou pelo menos um grito. E não me pareceu que desse crédito à tese de Enzo. Jamais aludiu a um envolvimento dos Solara. Em vez disso, por um período muito longo, acreditou que quem havia raptado Tina foi algum dos seus clientes, alguém que sabia quanto a Basic Save faturava e que queria dinheiro em troca da restituição da menina. Essa também era a tese de Antônio, mas é difícil dizer que elementos concretos a sustentavam. A polícia certamente se interessou por aquela possibilidade, mas, como nunca houve telefonemas em que se pedisse um resgate, ao final deixaram para lá. O bairro logo se dividiu entre uma maioria que achava que Tina estava morta e uma minoria que a indignava, viva e aprisioneira em algum lugar. Nós que gostávamos de Lila fazíamos parte dessa minoria. Carmen se convencera dessa hipótese e a repetia incessantemente a todo mundo. E se alguém, com o passar do tempo, se convencesse de que Tina estava morta, ganhava sua inimizade. Uma vez a escutei sussurrando a Enzo. Diga a Lina que Pasquale também está com vocês. Ele também acha que a menina será encontrada. Mas a maioria prevaleceu, e quem ainda se esforçava para procurar Tina era considerado imbecil ou hipócrita. Também começaram a pensar que a cabeça de Lila não ajudava. Carmen foi a primeira a intuir que o consenso que se formara em torno de nossa amiga antes do desaparecimento de Tina e a solidariedade que se manifestara em seguida eram ambos superficiais e que por baixo proliferava em relação a ela uma velha aversão. Veja só, me disse.
Antigamente a tratavam como se fosse Nossa Senhora e agora, ao contrário, passam direto por ela sem nem sequer um olhar. Comecei a prestar atenção e me dei conta de que era exatamente assim. No fundo, as pessoas pensavam: lamentamos que você tenha perdido Tina, mas isso significa que, se você realmente fosse aquilo que queria que acreditássemos, nada nem ninguém mexeria contigo. Na rua, quando estávamos juntas, começaram a cumprimentar a mim e não a ela. Seu ar inquieto e o nimbo de desolação que víamos nela eram preocupantes. Enfim, a parte do bairro que se habituara a considerar Lila uma alternativa aos Solaras se retraiu decepcionada. Não só tomou pé de uma iniciativa que nos primeiros dias pareceu afetuosa, mas logo se mostrou pérfida. No portão de casa, na porta da Basic Side, apareceram bilhetes comovidos escritos a Lila ou diretamente a Tina, até poesias copiadas de livros didáticos. Depois, se passou a velhos brinquedos trazidos por mães, avós, crianças. Depois vieram predadores de cabelo, fitas coloridas, sapatinhos gastos. Depois apareceram bonecas costuradas à mão, com caretas horríveis manchadas de vermelho e bichos mortos enrolados em trapos imundos. Então Lila recolhia tudo com calma e depois jogava no lixo, mas de repente começava a berrar maldições terríveis contra qualquer um que passasse ali, especialmente contra os meninos que observavam de longe. E assim ela passou de mãe que suscitava pena e louca e que espalhava terror. Na vez em que uma menina adoeceu gravemente depois que Lila amaldiçoou, ao vê-la escrever um giz no portão, Tina foi comida pelos mortos, antigos rumores se somaram aos novos e ela foi cada vez mais isolada, como se só sua visão já trouxesse desgraça. No entanto, ela pareceu não perceber. A certeza de que Tina ainda estava viva a absorveu totalmente, e, a meu ver, foi isso que a impeliu a Mima. Nos primeiros meses tentei reduzir o contato com ela e a minha caçula. Tinha medo de que ela sofresse ainda mais só de vê-la. Mas Lila logo demonstrou que queria tê-la perto de si o máximo possível, e eu então a deixei mais tempo com ela, até para dormir. Certa manhã fui buscá-la. A porta de casa estava entreaberta e entrei. A menina estava perguntando por Tina. Depois daquele domingo, tentei tranquilizá-la, dizendo que ela tinha ido passar uma temporada com os parentes de Enzo em Avelino, mas com frequência ela insistia em saber quando a amiga voltaria. Agora estava perguntando diretamente a Lila, mas Lila parecia não escutar a voz de Ima e, em vez de responder, estava lhe contando em detalhes sobre quando Tina havia nascido, seu primeiro brinquedo, como grudava em seu peito sem largar mais as coisas desse tipo. Parei com segundos na soleira, ouvi Ima interrompendo impaciente. Mas quando ela volta? Você está se sentindo sozinha? Não tenho com quem brincar. Eu também não. Então, quando ela volta? Lila não disse nada por um longo instante. Depois a censurou. Não é da sua conta. Fique calada. Aquelas palavras ditas em dialeto foram tão bruscas, tão ásperas, tão inadequadas que me alarmei. Troquei umas palavras genéricas com ela e levei minha filha para casa. Sempre perdoara os excessos de Lila, e naquelas circunstâncias estava ainda mais disposta a isso que no passado. Várias vezes ela exagerara e, nos limites do possível, eu tentava fazê-la raciocinar. Quando os policiais interrogaram Stefano e ela imediatamente se convenceu de que Tina fora levada por ele, tanto que por algum tempo se recusara a ir vê-lo no hospital depois do infarto, tentei acalmá-la. Fomos juntas visitá-lo. E foi graças a mim que ela não atacou ninguém e também não atacou o irmão quando a polícia fez perguntas sobre ele. Também ajudei muito no dia terrível em que Gennaro foi intimado à delegacia, e assim que voltou para casa, se viu imediatamente acusado. Houve uma briga, e ele foi morar na casa do pai, gritando para Lila que ela havia perdido para sempre não apenas Tina, mas ele também. Enfim, a situação estava feia e eu podia entender que ela implicasse com todos, até comigo. Mas com Ima, não. Eu não podia permitir. A partir daquele momento, quando Lila levava a menina com ela, eu me agitava, refletia, buscava soluções. Mas houve pouco a fazer. Os cordões de sua dor estavam muito embaraçados, e Ima, por algum tempo, foi parte daquele embaraço. Na desordem geral em que todos tínhamos parado, apesar de todo o abatimento, Lila continuou me apontando qualquer pequeno mal-estar de minha filha, como tinha feito até eu me decidir a chamar Nino para casa. Senti aquilo como uma obsessão, fiquei enciumada,
mas me esforcei para entender o fato também como um aspecto positivo. Ela, aos poucos, estava deslocando para Emma, pensei. Seu amor materno estava me dizendo: já que você teve sorte, já que sua filha continua a seu lado, você precisa aproveitar, precisa cuidar da menina, dar a ela todas as atenções que ainda não deu. Mas essa era apenas a aparência das coisas. Logo especulei que, mais no fundo, Ima, o corpo dela, devia lhe parecer o sinal de uma culpa. Pensei muitas vezes na situação em que a menina se perdeu. Nino a entregar a Lila, mas Lila não se preocupara com ela. Tinha dito à filha: espere aqui, e a minha filha venha com a titia. Talvez tivesse feito isso para pôr Ima diante dos olhos do pai, para que o elogiasse, para estimular o afeto dele, quem sabe. Mas Tina estava agitada ou simplesmente se sentiu negligenciada, se ofendeu e foi para longe. Consequentemente, a dor tinha feito um ninho no peso do corpo de Ima, entre seus braços, no contato, no calor vivo que ele ainda emanava. Mas minha filha era frágil, lenta, em tudo diferente de Tina, que era radiante, ágil. Ima nunca poderia se tornar uma substituta, era apenas um dique contra o tempo. Enfim, imaginei que Lila quisesse tê-la a seu lado para reter dentro de si aquele domingo terrível e, enquanto isso, pensar: Tina está aqui, logo vai puxar minha saia, vai me chamar. Então vou pegá-la nos braços e tudo vai voltar a ser como era. Era por isso que não queria que a menina desmantelasse tudo. Quando a pequena insistia para que sua amiga reaparecesse, quando apenas lhe lembrava de Tina de fato, que não estava ali, ela a tratava com a mesma dureza com que tratava os adultos. Mas isso eu não podia tolerar. Assim que vinha buscar Ima, eu imaginava e eu mandava Dedê ou Elsa com uma desculpa qualquer para vigiá-la. Se tinha usado aquele tom quando eu estava presente, o que podia acontecer quando a levava por horas? De vez em quando eu me furtava ao apartamento, ao lance de escadas entre minha casa e a dela, aos jardinzinhos, ao estradão, e partia a trabalho. Eram momentos em que eu dava um suspiro de alívio, me enfeitava, colocava vestidos elegantes, até o leve arrastar da perna, que me ficara da gravidez, me parecia uma espécie de agradável traço distintivo. Embora ironizasse de bom grado o comportamento bilioso de escritores e artistas, na época tudo o que tinha a ver com o mundo da editora, lá do cinema, da televisão e qualquer tipo de manifestação estética ainda me parecia uma paisagem de fantasia que era maravilhoso descortinar. Mesmo quando vinha a temporada do caos perdulário e festivo dos grandes congressos, das grandes convenções, das grandes montagens, das grandes mostras, das grandes filmes, das grandes óperas, eu gostava de estar dentro daquilo, ficava lisonjeada quando às vezes me reservavam um lugar nas primeiras filas, daqueles exclusivos de onde podia apreciar o espetáculo dos grandes e pequenos poderes sentada entre gente muito conhecida. Já Lila permaneceu sempre no centro do seu horror, sem jamais uma distração. Certa vez em que recebi um convite para não sei que ópera em San Carlo, teatro maravilhoso onde eu também nunca tinha estado, e insisti em levá-la comigo, ela não quis ir e convenceu Carmen a me acompanhar. Só permitia distrair-se, se é que se pode dizer isso, com outro motivo qualquer de sofrimento. Uma nova dor agia sobre ela como uma espécie de antídoto. Tornava-se combativa, determinada. Era como se alguém sabe estar se afogando, mas mesmo assim move braços e pernas para se manter à tona. Uma noite soube que o filho voltara a se picar. Sem dizer uma palavra, sem sequer avisar a Enzo, foi buscá-lo na casa de Stefano, o apartamento no bairro novo onde décadas antes vivera como casada. Mas não o encontrou. Genaro também se desentendera com o pai e fazia uns dias se transferira para a casa do tio Rino. Foi recebida com explícita hostilidade por Stefano e Marisa, que agora moravam juntos. O homem bonito de antigamente se reduzira a pele e osso, palidíssimo, as roupas que vestia pareciam 2 numerações acima. O infarto o aniquilara, estava apavorado, comia quase nada, não bebia, não fumava mais, não podia se agitar por causa do coração acabado. Mas naquela ocasião se agitou muito, e tinha motivos para isso. Havia fechado definitivamente a charcutaria por causa da doença. Ada queria dinheiro para si e para a filha. Também queriam a irmã Pinúcia e a mãe, Maria.
Marisa o queria para si e para os filhos. Lila logo compreendeu que Stefano pretendia tirar aquele dinheiro dela e que para isso usaria Gennaro. De fato, embora tivesse expulsado o filho de casa dias antes, passou a defendê-lo e disse, apoiado por Marisa, que para cuidar bem de Gennaro era preciso muito dinheiro. E como Lila replicou que não daria mais nenhum centavo a ninguém, que estava se fodendo para parentes, amigos e todo o bairro, a briga foi feroz. Stefano listou com lágrimas nos olhos, berrando tudo o que tinha perdido ao longo dos anos, das charcutarias à própria casa, e de modo obscuro atribuiu aquela derrocada a Lila. Mas o pior veio de Marisa, que gritou para ela: Afonso se destruiu por culpa sua. Você arruinou todos nós. Você é pior que os Solaras. Quem roubou sua filha fez bem. Somente nessa altura Lila emudeceu, olhou ao redor em busca de uma cadeira para se sentar. Não a encontrou e apoiou as costas na parede da sala, que décadas antes tinha sido sua sala. Na época, um cômodo branco, móveis novíssimos. Nada ainda tinha sido gasto pelas devastações das crianças que vinham crescendo mais tarde, pela incúria dos adultos. Vamos, disse finalmente a Stefano, que talvez tenha percebido que Marisa exagerara. Vamos buscar Genaro. E saíram juntos, ela emparada em seu braço, rumo à casa de Rino. Uma vez ao ar livre, Lila se recuperou e se soltou. Fizeram um caminho a pé, ela 2 passos à frente, ele 2 atrás. Seu irmão vivia na antiga casa dos Carraque, com a sogra, Pinúcia e os filhos. Genaro estava lá, e assim que o rapaz viu os pais, começou a gritar. Assim aconteceu outra briga, primeiro entre pai e filho, depois entre mãe e filho. A princípio, Rino ficou calado, então, com os olhos apagados, iniciou uma ladainha sobre o mal que a irmã lhe fizera desde que eram pequenos. Quando Stefano se intrometeu, investiu também contra ele, o insultou, disse que todos os problemas tinham começado quando ele quis dar uma de bacana, e, no entanto, foi ferrado primeiro por Lila, depois pelo Solaro. Estavam para se atacar, até que Penúcia segurou o marido e lhe murmurou: Você tem razão, mas calma, não é o momento. Enquanto a velha Maria precisou conter Stefano, que arquejava. Chega, meu filho, chega. Faça de conta que não ouviu. Rino está mais doente que você. Nesse momento, Lila agarrou energeticamente o filho pelo braço e o levou embora. Mas no caminho foram alcançados por Rino, o ouviram se arrastando atrás deles. Queria dinheiro, queria a qualquer custo, imediatamente. E disse: Eu vou morrer se você me deixar assim. Lila continuou andando, enquanto ele a empurrava, ria, gemia, a segurava por um braço. Então Genaro desandou a chorar e gritou para ela: Você tem dinheiro, mãe, dê para ele. Mas Lila enxutou o irmão e levou o filho para casa, sibilando: Você quer virar o quê? Quer ficar que nem seu tio? Com a volta de Genaro ao apartamento de baixo, virou um inferno ainda pior, e às vezes me vi forçada a descer correndo porque temia que se matassem. Naquelas ocasiões, Lila abria a porta e me dizia gélida: Quer o quê? Eu respondia igualmente fria: Vocês estão exagerando. Dedê está chorando, quer chamar a polícia e Elsa está assustada. Ela respondia: Fiquem em casa e tape os ouvidos de suas filhas, se não querem escutar. Naquele período, mostrou cada vez menos interesse pelas 2 meninas. As chamava com sarcasmo explícito de senhoritas. Mas minhas filhas também mudaram de atitude em relação a ela. Principalmente Dedê perdeu o fascínio. Era como se também a seus olhos o sumiço de Tina lhe tivesse tirado a autoridade. Uma noite me perguntou: se tia Lina não queria outro filho, por que resolveu ter? Como é que você sabe que não queria? Ela disse a Ima. A Ima? Sim, eu mesma escutei com estes ouvidos. Fala com ela como se não fosse pequena. Eu acho que é maluca. Não é loucura, Dedê, é sofrimento. Nunca chorou uma lágrima. As lágrimas não são sofrimento. É verdade, mas sem as lágrimas, quem lhe garante que a dor existe? Existe, e muitas vezes é uma dor ainda maior. Não é o caso dela. Quer saber o que eu penso? Diga. Ela perdeu Tina de propósito e agora também quer perder Genaro. Para não falar de Enzo, já viu como ela o trata? Tia Lina é igualzinha a Elsa, não gosta de ninguém. Dedê era assim. Gostava de ser alguém que via mais longe que os outros e adorava formular juízos inapeláveis.
Proibi que ela repetisse aquelas palavras terríveis na presença de Lila e tentei explicar que nem todos os seres humanos reagem da mesma maneira. Lila e Elsa tinham estratégias afetivas diferentes das dela. Sua irmã, por exemplo, eu disse, não encara as coisas de frente como você e acha ridículo os sentimentos muito exaltados. Sempre fica com o pé atrás. De tanto ficar com o pé atrás, perdeu toda a sensibilidade. Por que você implica tanto com Elsa? Porque ela é idêntica à tia Lila. Um círculo vicioso. Lila errava porque era como Elsa. Elsa errava porque era como Lila. Na verdade, no centro daquele julgamento negativo estava Gennaro. Segundo Dedê, justo naquele caso muito significativo, Elsa e Lila cometiam o mesmo erro de avaliação e revelavam o mesmo distúrbio afetivo. Exatamente como para Lila, para Elsa, Gennaro era pior que um animal. A irmã, me contou Dedê, lhe dizia com frequência, por escárnio, que Lila e Enzo estavam certos em massacrá-lo de pancadas, só de ele tentar pôr o nariz fora de casa. Somente uma estúpida como você, lhe jogava na cara, que não sabe nada sobre homens, se deixa encantar por aquele amontoado de carne suja e sem um pingo de inteligência. E Dedê rebatia. Somente uma megera como você é capaz de definir o ser humano desse modo. Como ambas eram leitores vorazes, as duas brigavam com a linguagem dos livros, tanto que, se de repente não passavam ao dialeto mais brutal para se insultar, eu escutava seus bate-bocas quase com admiração. O lado positivo daquele conflito foi que Dedê reduziu cada vez mais a hostilidade em relação a mim, mas o negativo me pesou muito. A irmã e Lila se tornaram objeto de toda a sua virulência. Dedê me denunciava continuamente todas as torpezas de Elsa. Era odiada pelos colegas porque se achava a melhor em tudo e os humilhava sempre que podia. Gabava-se de ter tido relações com homens adultos. Cabulava as aulas e, para se justificar, falsificava minha assinatura. Sobre Lila, me dizia: é uma fascista. Como você pode ser amiga dela? E se alinhava com meios termos com Genaro. Na sua opinião, a droga era a rebelião das pessoas sensíveis contra as forças da repressão. Jurava que mais cedo ou mais tarde acharia um jeito de libertar Rino. O chamava sempre e apenas assim, habituando-nos a chamá-lo do mesmo modo, da prisão em que sua mãe o mantinha. Em todas as ocasiões tentei jogar água na fervura, repreendi Elsa, defendi Lila, mas às vezes era difícil proteger Lila. Os picos de sua dor raivosa me assustavam. Por outro lado, temia que, como já ocorrera no passado, seu organismo não suportasse, e assim, apesar de gostar da agressividade lúcida e apaixonada de Dedê, apesar de me divertir com a ousadia fantasiosa de Elsa, ficava atenta para que as minhas filhas não a colocassem em crise com palavras imprudentes. Mas todo dia eu temia o pior. Mesmo estando imersas na realidade do bairro, as senhoritas, como dizia Lila, tinham um forte senso de sua diferença, especialmente quando voltavam de Florença, sentiam-se de qualidade superior e faziam de tudo para demonstrá-lo a todo mundo. Dedê era excelente no ginásio e seu professor, um homem de não mais que 40 anos, muito culto e encantado pelo sobrenome Airota, quando a sabatinava, parecia mais preocupado em errar as perguntas do que ela em errar as respostas. Elsa era menos brilhante na escola. De maneira geral, seu boletim era péssimo em meados do ano. Mas o que a tornava insuportável era a desenvoltura com que, na reta final, ela embaralhava as cartas e conseguia ficar entre os melhores. Eu conhecia as inseguranças e os medos de ambas, sentia que eram meninas assustadas, por isso dava pouca trela para sua arrogância. Mas os outros não, e vistas de fora com certeza deviam parecer odiosas. Elsa, por exemplo, distribuía com levianidade infantil apelidos ofensivos dentro e fora de sala. Não tinha respeito por ninguém. Chamava Enzo de o cafona mudo, chamava Lila de a mariposa venenosa, chamava Genário de o crocodilo Haydens, o crocodilo que ri, mas, acima de tudo, implicava com Antônio, que visitava Lila quase todos os dias, no escritório ou em casa, e assim que chegava ia confabular com ela e Enzo num canto. Depois do episódio de Tina, Antônio se tornara intratável. Se eu estivesse por perto, era mais ou menos explicitamente despachada. Se estivessem elas, minhas filhas, depois de uns minutos, as excluía, fechando a porta. Elsa, que conhecia bem Poi, o chamava de uma máscara da morte amarela, porque Antônio, por natureza, tinha uma cor histérica.
Então, era óbvio que eu temesse alguma derrapada por parte delas, o que aconteceu pontualmente. Certa vez em que estava em Milão, Lila desceu ao pátio onde Dedê estava lendo. Elsa conversava com umas amigas e Ima brincava. Não eram mais crianças. Dedê estava com 16 anos, Elsa quase 13 e só Ima era pequena, com 5. Mas Lila tratou as três como se não tivesse nenhuma autonomia. Arrastou-as para casa sem explicações. Gritou apenas que ficar ao ar livre era perigoso. Minha filha mais velha achou aquele comportamento insuportável e estrelou. Mamãe confiou minhas irmãs a mim. Sou eu que eu devo decidir se é hora de entrar ou não. Quando a mãe de vocês não está, a mãe sou eu. Uma mãe de merda, respondeu Dedê, passando o dialeto. Você perdeu Tina e nem chorou. Lila lhe deu uma bofetada e aniquilou. Elsa reagiu em defesa da irmã e também levou uma bofetada. Irma desandou a chorar. Ninguém sai de casa, reiterou minha amiga, arfando. Lá fora é perigoso, lá fora se morre. Obrigou-as a ficar em casa durante dias, até meu retorno. Quando voltei, Dedê me contou todo o episódio e, honesta como era por princípio, também me relatou sua resposta infame. Quis que ela entendesse que suas palavras tinham sido horríveis e a repreendi com dureza. Eu avisei que você não devia fazer isso. Elsa se alinhou com a irmã, me explicou que tia Lina estava ruim da cabeça. Vivia obcecada com a ideia de que para escapar dos perigos era preciso viver entrincheirado em casa. Foi difícil convencer minhas filhas de que a culpa não era de Lila, mas do Império Soviético. Em um lugar chamado Chernobyl, uma central nuclear tinha explodido, emitindo radiações perigosas que, sendo o planeta pequeno, podiam contaminar qualquer um até dentro das veias. Tia Lina as protegeu, falei. Mas Elsa gritou: não é verdade, ela bateu em nós. A única coisa boa é que só nós nos deu congelados para comer. Ima, eu chorei muito, não gosto de congelados. E Dedê, nos tratou pior do que trata de Naro. Eu falei, tia Lina se comportaria do mesmo modo também com Tina. Pense no momento e no tormento que deve ter sido para ela proteger vocês e, ao mesmo tempo, imaginar que a filha está em algum canto e que ninguém cuida dela. Mas foi um erro me expressar daquela maneira na frente de Ima. Enquanto Dedê e Elsa fizeram trejeitos céticos, ela ficou perturbada e escapou para brincar. Dias depois, Lila me abordou com seu modo direto. É você quem diz às suas filhas que eu perdi Tina e nunca chorei? Pare com isso, você acha que eu vou dizer uma coisa desse tipo? Dedê disse isso e disse que eu era uma mãe de merda. É uma menina, Lila. É uma menina mal educada. Nessa altura, cometi erros não menos graves que os de minhas filhas e falei: acalme-se, eu sei que você gostava de Tina. Tente não guardar tudo dentro de si, você precisa desabafar. Devia falar de tudo o que lhe passa pela cabeça. É verdade, o parto foi difícil, mas você não deve fantasiar a respeito disso. Errei em tudo. O pretérito imperfeito de gostava, a alusão ao parto, o tom abobalhado, respondeu de chofre, cuide de suas coisas. E então gritou como se Ima fosse uma adulta. Ensine a sua filha que se alguém lhe conta alguma coisa, não é para ela sair dizendo por aí.